Eu converso agora com o Toninho Colucci, que é prefeito de Ilhabela. Ilhabela que foi comparada à Nova Zelândia por causa da eficácia no combate à Covid-19, ao coronavírus. Primeiro, parabéns, viu, prefeito? Eu queria saber como é que foi essa luta, como é que vocês iniciaram esse combate em meio à pandemia. Boa tarde. Na verdade, é o enfrentamento. A gente, na verdade, as ações foram de saúde pública. Nós começamos a investir no que realmente traz resultados. No caso do Covid, a gente desmontou toda aquela parafernália que consumia muitos recursos, hospital de campanha, tenda, o pessoal com placas, com outdoors na rua, digitais, tudo consumindo os recursos, e aí não sobrava dinheiro para fazer as ações corretas que a gente passou a fazer a partir da segunda quinzena de janeiro. A gente montou equipes que acompanhavam diariamente os pacientes, os moradores, os turistas que passavam pelo gripário, estavam instalados em Ilhabela, eram acompanhados em casa, a gente de perto impedia que a doença, que os sintomas piorassem sem assistência. Então, antes de ficar complicado o caso, a gente fazia uma intervenção, porque a gente acompanhava de perto o paciente, então diminuía o número de internações, o número de pacientes entubados e o sucesso, o prognóstico do paciente era melhor. Montamos 4 equipes para fazer esse serviço e foi um sucesso. Ou seja, o acompanhamento caso a caso, o monitoramento muito personalizado foi a garantia desse resultado tão bem sucedido, né? Então, todo paciente que passava pelo gripário com sintomas do Covid, que nem sempre é o Covid, a gente testava e daí em diante, até voltar o resultado, a gente acompanhava diariamente. Mas nós fizemos mais ações, né? Primeiro, na questão do transporte público, nós dobramos o número de ônibus nos horários de pico. Então, no transporte público, que é sempre um momento de muito risco de contaminação, a gente só colocando o dobro dos ônibus na rua, a gente impedia as pessoas de andarem de pé. Só andavam pessoas sentadas e com isso, menos gente no transporte público, menos contaminação. Esta foi outra ação importante. A questão da cobrança do uso de máscaras, da higienização das mãos, a população entendeu essa importância e o controle também na entrada da balsa, a gente exigia a apresentação do teste PCR com no mínimo com 48 horas. Então, tudo isso foram ações acertadas e a gente conseguiu diminuir, como eu disse, a complexidade dos casos e, por consequência, internação, intubação e mortes. Agora a gente está falando de Ilhabela, que é um município turístico. O que significou a pandemia nesse sentido? No turismo, a visitação de turistas reduziu bastante, as pessoas que vivem do turismo, desde o dono de hotel, a pessoa que faz artesanato na praia para sobreviver, como é que foi lidar com essa questão também econômica, prefeito? Lógico, né? O turismo sofreu muito na pandemia. Nós lançamos também um programa de assistência aos moradores de baixa renda. Nós distribuímos destacamos 3.500 famílias que estavam inscritas no Cadastro Único da Assistência Social, e a essas famílias a gente, durante 6 meses, aportou R$ 500 por mês.
era uma forma de você ajudar a população mais carente. Nós também deixamos de cobrar impostos no ano de 2021. A gente transferiu tudo para frente. Então, as pessoas deixavam de pagar impostos e com aquele recurso do seu imposto conseguiam manter as suas empresas. Vão pagar agora, divididos em 3 anos, 2022, 2023, 2024. Então, a gente não isentou, mas a gente empurrou para frente esse valor e, com isso, a gente deu para o empresário de Ilhabela um recurso na mão, que seria o imposto a custo zero, porque não precisou fazer empréstimo do banco, não teve juros, né? Não teve, como se diz, corretagem. Então, é um dinheiro a custo zero, é o dinheiro do próprio empresário que fica na mão dele e ele, com esse recurso, pode investir, manter empregos, enfim, manter o seu empreendimento vivo. Agora, um outro ponto que eu queria tocar com o senhor é em relação à educação. Quando o senhor chegou, eram 300 dias com os alunos sem aulas presenciais. Como é que foi entrar nessa questão tão importante, educação para as crianças e adolescentes? Eu sempre digo que a principal tarefa do prefeito é a educação, né? Então, você imagina a situação que a gente encontrou de horror, né? As escolas praticamente abandonadas, 300 dias sem aula. A gente já iniciou, a gente se preparou a partir do momento que eu fui eleito. Então, eu já escolhi, meu primeiro secretário foi a escolha do secretário de Educação. A gente planejou e iniciou o retorno às aulas no dia 18 de janeiro. Então, nós somos a primeira cidade do Brasil a retornar às aulas presenciais. Lógico, a gente passou por aquelas fases de fase verde, laranja, vermelha, em alguns momentos com 100% dos alunos, alguns momentos com 33%, mas a gente priorizou o retorno das aulas presenciais, tentando diminuir o prejuízo que já existia, né? Eu digo que esse prejuízo nós vamos precisar de 10 anos para recuperar, né? Principalmente para os alunos da rede pública, porque no ensino privado, até porque a agilidade administrativa é muito maior, a chegada de novas tecnologias ajudaram os alunos a não perder tanto. No ensino público, isso foi mais difícil. Então, a gente priorizou a educação porque a gente entende que é a maior tarefa de uma administração pública, e a gente chegou no final do ano assim, com uma situação bem mais favorável, e eu espero agora em 2022 também investir prioritariamente na educação para, de alguma forma, diminuir esse déficit que foi criado em função desses 300 dias sem aula e toda essa questão do Covid que afetou demais o processo educativo brasileiro. Agora, prefeito, eu queria que o senhor fizesse um balanço da sua gestão, que está aí caminhando para o primeiro ano. O senhor chegou depois de denúncias de irregularidades na gestão anterior, chegou com um cenário de pandemia. Que balanço o senhor faz de erros e acertos na condução do seu mandato? Pois foi um ano muito difícil. Você vê, eu já sou prefeito pela 3ª vez e nunca passei tantas dificuldades como passei desta vez. Com toda a experiência que a gente tem, né? Lidar com essa questão do funcionalismo, com receio de voltar a trabalhar, com afastamentos de profissionais. A gente não conseguiu implementar tudo que nós gostaríamos de ter feito. Eu apresentei um projeto de governo na eleição passada, disputei uma eleição com outros 9 candidatos a prefeito, então éramos 10 propostas de governo,
eu ganhei a eleição com 51% dos votos. Então, a grande maioria da cidade acreditou e votou na proposta que eu apresentei e estou tendo muitas dificuldades para tirar essas propostas do papel e fazer essas propostas virarem realidade, né? Elas atingirem os objetivos de atender e melhorar a vida das pessoas. Mas a gente avançou sim. Eu acho que a saúde foi o principal avanço. Ilhabela... Saneamento básico também, né? E eu ia falar de saneamento básico também. Isso. Aí bastante importante. Também é prioritário o saneamento básico e a gente, até porque, como eu disse, cada real que você investe em saneamento, você economiza 4 em saúde. Eu estou muito feliz porque nós não temos uma bandeira vermelha em Ilhabela, todas as bandeiras verdes. É lógico que isso não vai ser uma constante, porque muito falta ser feito. Mas a gente avançou muito nesses primeiros 365 dias, retomamos projetos que ficaram abandonados aí por mais de ano, pusemos e finalizamos licenciamento de estações elevatórias que nos permitiram ligar à rede cerca de 1.500 imóveis, ou seja, quase 10% da cidade pôde ser ligada à rede com a entrada em operação dessas elevatórias. Tínhamos uma estação projetada, uma estação de tratamento de esgoto projetada para região sul, Praia da Feiticeira. O projeto ficou abandonado, a gente terminou o licenciamento desse projeto, fizemos a desapropriação da área, finalizamos a licitação, já contratamos a empresa e a estação de tratamento de esgoto já iniciou a sua construção e a gente espera até dezembro de 2022 estar entregando essa estação que vai atender cerca de 7, 8% dos imóveis da cidade. Estamos andando também com a outra estação de tratamento de esgoto na Praia Grande, que deve atender mais uns 12%, 15%, então essa está um ano mais atrás, então a gente espera até o final de 2023 estar com ela operando, já iniciamos a tratativa para fazer uma modernização aqui na região central e uma estação de tratamento de esgoto terciária aqui no bairro do Perequê. Então, saneamento é prioritário, é necessário, e acho que a gente avançou bastante, mas temos muito a ser feito nesses próximos 3 anos. Eu gostaria de agradecer a sua presença nesse bate-papo ao Grupo Perfil, mas não sem antes perguntar expectativas para 2022, pelo jeito bastante otimistas e de muito trabalho também, não é, prefeito? Não tem como ser diferente, Lilian. Não tem... A administração pública trabalha todo dia, né? Você vai superando compromissos e outros compromissos que você deixou para um segundo momento, você tem que realizar. Então, é trabalho todo dia. Eu acho que isso é importante. A obrigação do prefeito é trabalhar para melhorar a vida das pessoas, né? Criar oportunidades para que os pais de família consigam, através do seu suor, do seu trabalho, levar o sustento das suas famílias, dar condições de educação melhores para todas as crianças de Ilhabela, cuidar da saúde, enfim. Isso é o dia a dia. Nós temos aí 3 anos pela frente. Eu tenho certeza que, voltando à normalidade, nós vamos cumprir boa parte ou a totalidade dos compromissos que criamos, que assumimos junto à sociedade de Ilhabela quando fui candidato, e a população me conhece. Não é à toa que eu tive 51% dos votos, disputando com outros 9 candidatos. Então, a gente tem muita coisa para fazer e eu espero ter saúde para poder enfrentar essas batalhas e vencê-las todas.